Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, iniciamos uma mensagem inspiradora entregue pelo pastor David John Sou, diretamente da Igreja do Evangelho Pleno, na Coreia do Sul. O tema de hoje é o poder da oração de uma mãe. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda bastante o canal e permite que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. E claro, assista até o final, onde faremos uma poderosa oração, pois tenho certeza de que Deus falará profundamente ao seu coração. Agora, convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 15 versículo 21 ao 28. Nesse trecho, lemos que Jesus, ao sair para a região de Tiro e Sidom, foi abordado por uma mulher cananeia. Ela clamava: Senhor, filho de Davi, ten misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente atormentada por demonio. Mas Jesus, num primeiro momento, não lhe respondeu. Seus discípulos pediram que ele a mandasse embora, mas Jesus disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, no entanto, persistiu, prostrando-se diante dele e suplicando: Senhor, ajuda-me. Jesus então respondeu: Não é correto tirar o pau dos filhos e lancá-lo aos cachorrinos. Ela, com fé, retrucou: Sim, Senhor, mas até os cachorrinos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Admirado com sua fé, Jesus lhe disse: Oh mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como desejas. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. A Bíblia e a história da Igreja estão repletas de relatos de mães que foram poderosas em oração, que transformaram a vida de seus filhos e familiares. Mesmo sem muita influência no mundo físico, elas serão reconhecidas no mundo espiritual. Hoje, quero falar com você, mãe, que sofre pela situação de seus filhos ou familiares, que tem visto opressão e desafios. Quero dizer que, através da oração, você possui o poder necessário para mudar completamente a vida de seus filhos e suas futuras gerações. Com a oração, jejum e intercessão, você pode moldar o futuro daqueles que você ama. Talvez você já tenha tentado aconselhar seus filhos, repreender, conversar ou até confrontá-los, mas sem sucesso. Lembre-se, por trás de Samuel, o grande profeta do Antigo Testamento, estava Ana, uma mulher de oração. O nascimento de Samuel foi fruto de suas súplicas. Por trás de Agostinho, o renomado teólogo da Idade Média, estava Mônica, sua mãe, uma mulher de oração. No século XVIII, John Wesley, que liderou o grande avivamento na Europa como movimento metodista, tinha sua mãe, Susana, conhecida por ser uma mulher de oração. Creía, uma mãe que ora levanta filhos poderosos para Deus. No texto de hoje, vemos uma mulher anônima, cujo nome não foi registrado, mas cuja fé ousada trouxe libertação para sua filha, atormentada por espírito maligno. A fé desta mãe não apenas libertou sua filha, mas abençoou todas as suas gerações. Por isso, siga conosco até o final deste vídeo e permita que essa mensagem abençoe sua vida e suas gerações. Hoje quero compartilhar uma lição poderosa que aprendemos com a mulher cananeia e como ela conquistou o milagre para sua filha através da oração. Em primeiro lugar, ore pelos seus filhos com clamor sincero e fervoroso. A primeira coisa que precisamos quando apresentamos nossos filhos diante de Deus é uma atitude de clamor fervoroso. Deus responde aos clamores sinceros e derrama sua graça sobre nós. O versículo 22 de Mateus capítulo 15 nos diz: Eis que uma mulher cananeia, que saiu daquela região, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, ten misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoninada. Quando uma criança está doente ou sofrendo, o coração dos pais se despedaca. Eles muitas vezes desejam sofrer no lugar dos filhos, pois é doloroso vê-los enfrentando grandes provações. No caso da mulher cananeia, sua filha estava sendo atormentada por espírito maligno, e isso rasgava o coração dela. Ao ouvir falar de Jesus, o Messias que curava todas as enfermidades, ela correu até ele e clamou com toda sua alma: Senhor, filho de Davi, ten misericórdia de mim. Nosso maior problema, muitas vezes, é que deixamos de buscar a Deus com fervor. Perdemos a intensidade nas nossas orações, adorações e devoções. Ficamos desanimados ao ver nossos filhos envolvidos em vícios, doenças ou imoralidades, e isso nos faz perder a fé. No entanto,
Deus quer que recuperemos esa fe fervorosa, aquela que não desiste, aquela que clama até que o milagre aconteca. É importante entender que ese tipo de clamor é uma oração desesperada, semelhante àquela que os discípulos fizeram quando estavam no barco em meio à tempestade, temendo que fossem afundar. Deus é movido por uma oração desesperada, mas que seja feita com fé e confiança. A mulher cananeia não era judía, e havia uma separação cultural entre judeus e cananeus. Os judeus se consideravam o povo escolhido de Deus e víamos cananeus como inferiores. Mesmo assim, essa mulher reconheceu algo que muitos líderes judeus não reconhecerão: Jesus era o Messias. Ela clamou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o curioso dessa história é que, a princípio, Jesus pareceu indiferente ao clamor da mulher. Ele continuou caminhando sem dar atenção ao pedido dela. Os discípulos, incomodados como o choro incesante da mulher, pediram a Jesus que a despedisse. No entanto, Jesus disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo assim, essa mãe não desistiu. Ela se ajoelhou diante de Jesus e suplicou: Senhor, ajuda-me. O que essa mulher nos ensina é que, mesmo quando enfrentamos momentos de aparente silêncio de Deus, devemos persistir. Ela não se deixou abalar pela primeira resposta e continuou buscando com fé. É essa fé que move o coração de Deus. A mulher cananeia nos mostra que, a través da oração fervorosa e da persistência, podemos conquistar milagres para nossos filhos e para aqueles que amamos. Portanto, não desista de clamar pelo seu milagre. Mesmo que, a princípio, pareça que Deus está em silêncio, continue a orar com fervor, pois ele ouve e, no tempo certo, responderá com graça e poder. Seu desejo de se prostrar aos pés de Jesus e clamar por ajuda reflete uma busca sincera e fervorosa por Deus, tal como vimos na história da mulher cananeia e em muitos momentos de provação ao longo da história. No seu relato sobre os tempos difíceis que a Coreia enfrentou após a guerra, quando o alimento era escasso e o sofrimento comum, você destaca a importância do clamor fervoroso que emergiu dos corações aflitos, o clamor que moveu o coração de Deus. Nas décadas de 1960 e 1970, o país passava por grande dificuldade. Porém, mais do que a privação material, era a incapacidade de buscar ajuda que desesperava as pessoas. Os hospitais e farmácias eram inacessíveis por falta de recursos, e o único refugio disponível estava na oração fervorosa dos irmãos da igreja. Sem apoio humano, restava apenas se derramar diante de Deus, clamando com toda a alma: Senhor, tenha misericórdia de mim. Você menciona momentos intensos de oração em que o clamor era tão alto que o líder da igreja precisava tocar o gongo para que as orações cessassem. Essas lembranças nos mostram o poder da oração sincera, onde a presença de Deus é buscada de todo o coração. Em tempos de desespero, a fé e a oração fervorosa tornam-se o único caminho para receber a graça divina. Assim como no passado, hoje também precisamos buscar a Deus com essa mesma intensidade. Em Jeremias capítulo 33 versículo 3 nos lembra da promessa de Deus: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Quando clamamos a Deus com todo o coração, Ele nos ouve. Ele não responde apenas ou a reclamação, mas a fé sincera, a oração fervorosa que brota da confiança de que Ele é capaz de mudar nossa situação. A lição da mulher cananeia nos ensina que, mesmo quando as respostas de Deus parecem distantes ou duras, devemos persistir. Em Mateus capítulo 15 versículo 26, Jesus disse a ela: Não é bom pegar o pão dos filhos e lancá-lo aos cachorrinos. Essas palavras poderiam ter sido um choque, pois para os judeus daquela época, os cananeus eram considerados inferiores, comparados até mesmo a cães. Naquele tempo, cães eram vistos como animais desprezíveis, vagando pelas ruas à procura de restos e sendo uma metáfora de indignidade e ruína. Apesar dessa aparente rejeição, a mulher cananeia não desistiu. Ela se prostrou aos pés de Jesus e, com humildade e fé inabalável, respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinos comem das migalas que caem da mesa dos seus donos. Sua resposta demonstrou que, mesmo reconhecendo sua condição, ela acreditava no poder e na misericórdia de Jesus. E foi essa fé que a levou a conquistar o milagre. Assim, a lição para nós é clara: devemos buscar a Deus com fervor, mesmo diante do silêncio ou das dificuldades.
Prostrarse aos pés de Jesús en humildade e fe e a chave para tocar o coracao de Deus. Sua fe fervorosa e persistente, mesmo quando tudo parece perdido, é o que pode trazer a mudança que você tanto busca. Que o seu clamor seja ouvido, e que, com fé inabalável, você continue a buscar a presença de Deus, sabendo que Ele é fiel para responder a quem o busca de todo o coracao. Esa mãe desesperada vio a Jesús buscando a libertacao para sua filha, que estaba atormentada. No entanto, en vez de una respuesta inmediata, Jesús dice algo que parecía desprezá-la: "Não é certo tirar o pao dos filos e jogalo aos cachorrinos". Cualquier pessoa poderia ter ficado ofendida com essa declaracao. Tal vez outra pessoa tivesse pensado: "Como ele pode dizer isso? Se não quer curar minha filha, tudo bem, mas por que me insultar?". Alguém no lugar dela poderia ter saído decepcionado, amargurado, desistindo. Porém, essa mulher não se deixou abater. Ela não cedeu às palavras duras nem a aparente rejeição. Tal vez ela soubesse, no fundo, que Jesus estava apenas testando sua fé. Às vezes, enfrentamos situações em que nossas orações e nossa fé parecem ser insultadas, não por Deus, mas por pessoas ao nosso redor, pela nossa própria família ou conhecidos. Muitas vezes, aqueles que estão a nossa volta, que conhecem nossos filos e nossas dificuldades, menosprezam nossa fé. Eles zombam quando falamos sobre a possibilidade de mudança e conversao em nossa família, tentando nos fazer desistir dos nossos sonos de ver a transformação. No entanto, essa mulher demonstrou uma fé inabalável. Jesus queria ouvir a resposta dela, e ela respondeu com humildade e confiança: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinos comem das migalas que caem da mesa dos seus donos". Aleluia! Ela reconheceu sua posicao, mas sabia que até uma migala da graca de Jesus seria suficiente para libertar sua filha. E foi isso que moveu o coracao de Jesus. Hoje em dia, cachorros ao tratados com carinho, muitas vezes até recebem alimentos dos próprios donos à mesa. Porém, naquela época, o que essa mulher estava pedindo era apenas uma migala, algo que, para ela, teria o poder suficiente para transformar a vida de sua filha. E isso impactou profundamente Jesus. Nosso Deus sempre se move diante de coracao cheio de fé e confiança. A fé dessa mulher foi absolutamente positiva, uma fé que não recuou diante de dificuldades ou insultos. Deus permite que passemos por situações difíceis para nos moldar e quebrar nosso orgulho, nos preparando para sermos servos dignos no seu reino. En Mateus capítulo 9 versículo 28, Jesús perguntou aos dois cegos: "Vocês creem que eu posso fazer isso?" E eles responderão: "Sim, Senhor, cremos." Imediatamente, o poder de Deus foi ativado, e o milagre aconteceu, não por causa de Jesus, mas por causa da fé dos cegos. Da mesma forma, nossos milagres dependem de nossa fé. Por isso, devemos cuidar da nossa fé com carinho, como cuidamos de bebê. Alguns têm muitos anos de caminhada como Senhor, mas se não permitirmos que Deus nos molde, continuaremos a enfrentar provacoes, até que nosso ego, orgulho e temperamento forte sejam quebrados. Somente quando nos submetemos ao processo de transformação é que podemos experimentar a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, a resposta de Deus não vem de imediato. Às vezes, o silêncio de Deus serve para quebrar nossa personalidade teimosa e nos ensinar a humildade. Quando nosso orgulho e desobediência são vencidos, Deus derrama sua maravilhosa graça sobre nós. En 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 e 7 nos instrui: "Humilai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lancando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vos." Esse versículo descreve perfeitamente a atitude da mãe cananeia. Ela se humilhou diante de Jesus, reconhecendo sua autoridade e poder, e confiou que, em algum momento, Ele responderia ao seu pedido. Se você deseja ver mudanças em sua família, deve adotar a mesma atitude. Não preste atenção aos obstáculos e às circunstâncias, basta acreditar que o milagre vai acontecer. Nossa fé sempre será testada, mas devemos permanecer firmes, declarando: "Eu creio." A fé é testada assim como o ouro é refinado no fogo, e o exemplo de Jó demonstra isso com clareza. Ele foi submetido a grandes provacoes, perdeu sua riqueza, seus filhos, sua saúde e até o apoio de sua esposa e amigos. Mesmo assim,
Manteve sua integridade e confiança em Deus. Jo compreendeu que sua fé estava sendo probada, como ele mesmo declarou em Jó no capítulo 23 versículo 10, mas ele conhece o camino que eu tomo, se me puser a prova, sairei como o ouro. Ese tipo de teste não é o castigo, mas uma forma de Deus nos moldar e nos refinar, para que possamos nos tornar instrumentos mais poderosos em suas mãos. Assim como o ouro precisa passar por altas temperaturas para ser purificado, nossa fé também é refinada nas provacoes. Deus nos quebra e nos molda até que nosso orgulho e ego desaparecam, e somente a imagem de Cristo permaneça em nós. A história de Abraão também ilustra essa verdade. Deus LH fez uma grande promessa quando ele tinha 75 anos, mas Abraão precisou esperar 25 anos até que o cumprimento dessa promessa começasse como o nascimento de seu filho Isaac. Durante esse tempo, Abraão foi quebrado e moldado até se tornar o homem de fé absoluta. Ele não desistiu nem duvidou, mesmo quando parecia impossível. Como diz Romanos capítulo 4 versículo 18, Abraão creu em esperança, contra a esperança, e foi assim que se tornou pai de muitas nações. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, estamos no meio de grandes lutas, seja em relação aos nossos filhos, cônjuges, saúde ou outras dificuldades. Podemos nos sentir feridos e atravessar vales de lágrimas. No entanto, se perseverarmos en fe, seremos aprobados e sairemos como ouro refinado, prontos para sermos usados para a gloria de Deus. Jesús também nos ensina que a chave para o milagre não está apenas nele, mas na nossa fé. En Marcos capítulo 9 versículo 23, Jesús respondeu ao pai desesperado que pedia a cura de seu filho: Se tu podes crer, tudo é possível ao que cre. Aqui, Jesús inverte a responsabilidade. Não é se Jesús pode, mas se nos podemos crer. A fé é o ponto de partida para qualquer transformação. Deus quer agir em nossas vidas, nos nossos filhos, em nossos cônjuges e em todas as áreas que estão sob nossa responsabilidade. Mas precisamos fazer a nossa parte. Em vez de pedir que Deus mude os outros em nós mesmos darmos o passo de fé, devemos acreditar plenamente que Deus pode e fará o milagre, pois Ele já demonstrou seu amor por nós na cruz. Por isso, mantenha-se firme na oração, continue clamando e caminhando em fé, mesmo quando tudo parecer perdido. Se crermos, veremos o impossível acontecer. A história da mulher cananeia em Mateus capítulo 15 versículo 28 nos ensina lições poderosas sobre humildade, perseverança e fé. Mesmo sendo chamada de cachorro, uma ofensa em sua cultura, ela respondeu com humildade e sabedoria, sem se ofender ou desistir. Em vez de deixar o orgulho ou a ofensa controlar em sua resposta, ela demonstrou uma fé inabalável. Ela não pediu grandes feitos, mas apenas migalas da graça de Jesus, sabendo que até mesmo uma pequena porção do poder de Deus seria suficiente para curar sua filha. Esse tipo de fé, que não se deixa abalar pelas circunstâncias, é o que move o coração de Deus. Jesus reconheceu a grandeza da fé dessa mulher e a abençoou, curando sua filha naquele mesmo momento. Assim como essa mulher, pais e mães cristãos precisam ter fé para interceder pelos seus filhos, acreditando que suas orações podem mudar o destino de suas famílias. O princípio que aprendemos aqui é que a fé positiva, uma fé que espera grandes coisas de Deus, mesmo quando tudo parece difícil, é a chave para abrir as portas do céu. Em Hebreus capítulo 11 versículo 6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, e essa fé não pode ser uma fé negativa, baseada em queixas e murmurações. Deus não trabalha com aqueles que vivem reclamando ou criticando. Em vez disso, Ele responde àqueles que o buscam com humildade, gratidão e confiança de que Ele é capaz de realizar o impossível. A fé que transforma também envolve reconhecer que somos pequenos diante de Deus, mas en essa humildade que Ele derrama suas bênçãos. A mulher cananeia reconheceu sua pequenez, mas confiou plenamente que, mesmo sendo pequena, o poder de Deus ainda era grande o suficiente para abençoá-la. Da mesma forma, Deus procura hoje homens e mulheres que sejam humildes, confiantes e cheios de fé. A história de Santo Agostinho também ilustra essa verdade. Mesmo tendo vivido uma juventude sem rumo e mergulhado em herésias, sua mãe, Mônica, perseverou e moracao por ele, acreditando na promessa de Deus. Suas orações foram ouvidas, e Agostinho não só se converteu, mas se tornou um dos maiores teólogos da história cristã. Isso nos mostra que,
Así como a muller cananeia e como Mónica, debemos orar con fe, perseverar sem desanimar e crer que Deus é fiel para transformar qualquer situação, por mais impossível que pareca. Deus valoriza a nossa humildade e fé, e Ele nos convida a caminar com Ele, esperando pelo milagre, confiando na sua graca, mesmo que sejam migalas, porque Ele é poderoso para transformar as pequeñas bencaos en grandes vitórias. Como filos de Deus, pertencentes a sacerdocio real, debemos viver com a confiança de que Ele está trabalhando en nosso favor, manifestando seus milagres. A historia de Mónica e Agostinho, assim como a fé da muller cananeia, nos ensina a perseverança na oracao e a fé inabalável, mesmo en situacoes de desespero. As oracoes de Mónica por seu filo Agostinho, que duraram 15 anos, foram respondidas como a conversao e transformacao de Agostinho, que pasou a ser dos maiores teólogos e santos da Igreja. Iso é poderoso exemplo de como Deus ouve as oracoes dos país e muda o destino de seus filos. Vamos nos unir agora em oracao pelos seus filos, profetizando sobre eles libertacao, transformacao e bencaos. Ore como autoridade espiritual, como vos ten feito, crendo que Deus irá agir poderosamente. Vamos orar. Pai amado e misericordioso, iu no a ti hoje como coracao cheio de fe e confianca. Assim como Mónica orou por Agostinho e viu a transformacao do seu filo, iu clamo agora pelos meus filos. Senhor, iu profetizo libertacao, cura e transformacao sobre a vida deles. Em nome de Jesús, iu repreendo todo espírito de vicios, imoralidade e descrenca. Iu declaro que as correntes estão sendo quebradas, que a vida deles está sendo liberta e que eles terão fome e sede de justica. Iu cubro meus filos como sangue de Jesús, crendo que o Senhor está restaurando suas vidas e os aproximando de ti. Iu os vejo servindo ao Senhor com todo o coracao. Iu te agradeco, Pai, pelas mudanças que já estão acontecendo no mundo espiritual e que em breve se manifestará o no natural. Fortalece a minha fé e a fé de todos os países e mais que estão clamando pelos seus filos. Que nenhum de nos desista, mas que perseveremos até ver a vitória. Em nome de Jesus, iu oro. Amém. Que Deus continue te fortalecendo nessa jornada de oracao e intercesao pelos seus filos. Seja abençoado.